fechar os teus olhos, vamos orar. E compartilha também essa live, convida alguém para estar com a gente no nosso devocional, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Te apresentamos essa segunda-feira, te apresentamos o dia de hoje em tuas mãos e já te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, estamos acordados, porque o Senhor nos permitiu estar aqui e não é por acaso, existe propósito, que nós venhamos estar cumprindo o nosso propósito no Senhor, o nosso chamado no Senhor, e que em nome de Jesus nós venhamos fazer aquilo que agrada o teu coração. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que essa semana nós venhamos viver aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e nós já te apresentamos essa semana e declaramos que será uma semana abençoada, declaramos que será uma semana cheia da tua presença, da provisão de Deus para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que está nos impedindo de acessar a tua vontade, que aquilo que está nos impedindo de viver segundo o teu coração, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e que nós venhamos estar cumprindo, fazendo aquilo que está no teu coração e não o que está no nosso coração. Que nós possamos aprender a alinhar as nossas vontades com o teu desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que essa semana você possa, nessa segunda-feira, você possa começar a dizer: Deus, eu só quero fazer aquilo que agrada o teu coração. Que nós possamos estar alinhando os nossos desejos com a vontade de Deus. Que nós possamos entender que não existe outro caminho que nos leve a viver uma vida de plenitude, se não estivermos na presença dele. Quando eu falo, foi para a igreja, quando eu falo, você orou, não é sobre uma religiosidade, não é sobre você se tornar uma... Tem quando as pessoas dizem, fulano é barata de igreja, fulano é... Não é sobre isso, gente. É sobre nós entendermos que não existe outro caminho que não seja estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus nós temos exatamente tudo o que precisamos. É sobre nós estarmos no lugar secreto, na presença de Deus, onde nós estejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Amém? E nada melhor do que começarmos a nossa semana priorizando a vontade de Deus. Entregando a nossa vida diante do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós precisamos começar a nossa semana pegando a nossa agenda e colocando as nossas metas e objetivos daquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração. Essa agenda aqui, gente, eu ganhei, ela tá novinha. Eu ganhei na conferência que eu fui, no sábado. Começou na sexta, mas não deu para mim ir. E aí eu fui no sábado, desmarquei as minhas clientes do sábado à tarde. Eu disse: Deus, o meu coração estava muito sedento, gente, de estar naquele lugar. E aí eu digo: eu vou, não vou. E do meio por fim eu liguei. Ontem, domingo, eu trabalhei, eu não atendo no domingo, mas aí eu atendi para que eu pudesse estar naquele lugar no sábado. Gente, e foi uma bênção. Realmente foi um lugar, uma palavra, algo que realmente fortaleceu o meu coração e aquilo que eu queria ouvir do Senhor. Então nós precisamos estar em ambientes, tanto em ambientes e perto de pessoas que te façam acessar isso, sabe? Não existe outro lugar que não seja estar na presença de Deus. Então, eu até pergunto a você nessa segunda-feira, em que ambiente e com que tipo de pessoas você tem se comunicado? Porque isso vai fazer a diferença na tua vida. Se você estiver andando com pessoas que te distanciam do propósito, você vai se distanciar ainda mais. Se você tem feito coisas que não te aproximam de Deus, deixa eu te dizer que você não vai provar disso.
Você não vai ter esse nível de intimidade com Deus. Ontem a palavra, né, foi uma bênção. Eu vi que muitas pessoas já foram para a igreja, só que quando eu comecei a orar, eu vi pessoas dizendo e glória a Deus que você estava naquele ambiente. Nós precisamos aprender a romper aquilo que está nos impedindo de estar na presença de Deus. E a palavra de ontem foi essa, né? Nós precisamos romper aquilo que está nos impedindo de viver o melhor de Deus. Nós precisamos romper com as áreas que estão nos impedindo de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Talvez o que esteja precisando romper na tua vida seja a tua área emocional, né? Você tá tão oscilando todo dia, um dia você tá bem, um momento você tá mal, né? Então, às vezes nós estamos nos limitando de estar na presença de Deus porque não estamos nomeando aquilo que está nos impedindo de estar na presença de Deus. Então, quais são, né, quais são os limites da tua vida? O que está te impedindo? É o teu emocional, é o teu casamento, é o teu relacionamento com os teus filhos, é o teu trabalho, é a tua vida financeira. Qual é a área que está te impedindo de romper, de você viver uma vida abençoada por Deus? Porque nós sabemos que tudo que nós precisamos em Deus nós já temos. Porque Ele já conquistou aquilo que nós precisamos. Mas eu preciso romper, você precisa romper. Nós não podemos ser refém daquilo que nos aconteceu, nós não podemos ser refém da história dos nossos pais. Muitas das vezes nós estamos repetindo tudo aquilo que os nossos pais fizeram, o nosso pai fez, a nossa mãe. E muitas das vezes as coisas não estão rompendo na nossa vida porque nós estamos repetindo padrões. E para isso nós precisamos romper isso e dizer, Deus, eu não quero repetir, eu não quero ter a vida que os meus pais tiveram. E não é sobre você desfazer da história dos teus pais, é sobre você romper com padrões ruins. Às vezes a gente está repetindo coisas, né, que nos feriram no passado e que a gente está passando para os nossos filhos. Talvez você seja aquela pessoa que está passando para outras pessoas aquilo que fizeram com você. Ah, não foi fácil para mim, não facilita para ninguém. Ah, porque os meus pais me bateram e é por isso que eu sou assim hoje, eu vou ser assim com meu filho também. Né? Então nós precisamos entender o que é que eu posso repetir, o que é que dá para repetir, o que é que eu vou dar continuidade na minha vida. Então o que é que está nos impedindo de viver o melhor de Deus? O que é que está te impedindo de viver o melhor de Deus? São as pessoas, é o ambiente. Realmente é coisa no teu emocional que você não sabe nem lidar, procura alguém. Procura alguém que você possa confiar e dizer assim, olha, me direciona. Procura o teu líder, procura o teu pastor, mas diz, olha, eu preciso romper certas coisas na minha vida e sozinho eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de discernimento. Eu preciso começar a fazer algo acontecer hoje. Quando eu falo para vocês sobre meta, sobre objetivo, é sobre você pegar o dia de hoje e dizer assim, peraí, eu vou começar pouco, mas eu vou começar. Então o que você precisa começar no dia de hoje? A palavra para o nosso dia hoje é entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele, sabendo que tudo que você precisa está nele. Não é sobre você arriscar, eu vou servir a Deus para ver se dá certo. Não existe outro caminho. Já deu certo. Que hoje seja o dia em que você venha dizer, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero estar na presença de Deus. E não é sobre porque Ele pode dar, é sobre Ele ser o único caminho. Então muitas das vezes nós queremos controlar tudo o tempo todo. Nós queremos as respostas do nosso tempo, queremos que as pessoas, o futuro, né? Às vezes a gente quer ter acesso ao futuro e é isso que tem nos causado ansiedade. Nós precisamos entender que na presença de Deus é lugar de descanso. E estar servindo ao Senhor, colocando a nossa vida nos caminhos, colocando o Senhor no nosso caminho todo dia, dizendo, Deus, olha, eu vou, mas eu sei que o Senhor vai na frente. Isso é sobre nós descansarmos nele, né? E descansar requer entrega. Às vezes você até confia em Deus, você diz que confia em Deus, mas você não tem entregado a tua vida para Ele. Então entregar não é desistir, não. Às vezes a gente acha que entregar, ó Deus, eu estou te entregando a minha vida, aí o Senhor faz. E você cruza os braços,
pega o telefone, mexe no celular, vive uma vida sem propósito, esperando que Deus faça. Deus, ele tem poder de fazer, eu digo isso todos os dias para você. Mas você precisa fazer a tua parte. Então entregar não é desistir, é confiar de que o impossível para você, Deus vai fazer. Mas o que cabe a você fazer precisa ser feito. Então é dizer, Deus, eu faço a minha parte, mas eu confio de que o Senhor está cuidando do que eu não posso fazer, do que eu não posso controlar. Talvez você esteja ansioso, preocupado com o amanhã. Você não tem controle sobre o amanhã, mas você pode confiar e descansar no Senhor, porque Ele tem o poder do amanhã. Ele tem nas suas mãos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a descansar o nosso coração em Deus, de saber que Ele está lá na frente, de que Ele viu o nosso futuro, sabe o que é melhor para mim e para você. E quantas das vezes nós estamos entregando a nossa vida a Deus, e Deus faz a tua vontade na nossa vida. E quando Deus começa a mover, a gente começa a se estressar. Mas Deus estava orando por isso. E o Senhor tirou de mim, o Senhor afastou fulano de mim. Eu estava orando por esse casar, para casar com aquela pessoa. E aí não deu certo o noivado. Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos aprender a confiar no Deus em que nós temos orado todos os dias. Abre o teu coração no dia de hoje e diz, Deus, não me deixa viver de todo jeito. Não me deixa viver oscilando o tempo todo. Eu preciso de um controle emocional. Eu preciso de um controle na minha fala. Eu preciso de um controle na minha vida. Amém? Então, quando você está tentando segurar tudo, vem o cansaço. É quando você entrega, vem a paz. Quando nós estamos tentando segurar tudo com a força do nosso braço, a gente vai desmoronar, porque vem o cansaço e nós não conseguimos levantar sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso coração se enche de paz, a nossa vida se enche de paz. E que esse seja o nosso posicionamento no dia de hoje. A partir de hoje. Não é somente se posicionar no dia de hoje e amanhã você viver de outro jeito. É a partir de hoje se posicionar dessa forma. Hoje escolha, o que está te preocupando no dia de hoje e faça algo diferente, Fale com Deus. Com as suas palavras, diga, Deus, olha, eu estou ansioso por isso. Deus, eu não estou conseguindo me mover. Deus, eu estou precisando romper essas cadeias que estão me impedindo de viver o melhor de Deus. Deus é o meu casamento. Deus é os meus filhos. Deus é a minha vida financeira. Seja qual for a área, nomeie ela diante do Senhor. Fale para Deus o que está te perturbando, o que está te impedindo de ter uma vida de tranquilidade. E declare, eu entrego isso diante do Senhor. Diga, Deus, eu estou entregando essa preocupação diante do Senhor. Evite ficar tomando as preocupações do dia todo. Gente, eu gravei até um vídeo lá pro YouTube e vai ter dia que você vai dizer que não vai dar conta, tá tudo bem. Só que nós somos cobrados todo o tempo, Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas bem ajustadas. E quando uma coisa sai do controle, para mim era algo que me perturbava muito. E hoje eu faço lá as minhas anotações. Mas eu aprendi a entender que eu não sou uma máquina, que eu não vou dar conta de tudo. Hoje eu coloco metas para mim em poucas quantidades, gente. Eu botava muita coisa. Eu fazia uma agenda que era muita coisa que eu tinha que cumprir na semana. E aí eu entendi que eu tinha que fazer uma lista de prioridade. O que é prioridade para o dia de hoje? Eu vou fazer. Se der para fazer outra coisa, glória a Deus, eu rompi, eu fiz o mais, mas eu preciso entender que eu não sou uma máquina e que se todos os dias eu quiser fazer exatamente como está ali, sem sair do prumo, a gente vai desistir, porque não funciona como a gente escreve. Mas a gente precisa ter um norte. Então evita ficar tomando essas preocupações para você. Sempre que a ansiedade voltar, repita, eu já entreguei nas mãos de Deus. Todas as vezes que você estiver lá, você orou, aí você guardou. Então, Deus, eu coloco a tua palavra no meu coração. Eu entrego diante do Senhor a minha casa. E aí você está lá orando. De repente vem aquele pensamento. E o problema que tu tem para resolver. Olha como tá as coisas. Aí você vai lembrar. Aí você vai dizer, eu já orei. Eu já entreguei.
eu vou descansar. Todas as vezes que as adversidades surgirem, que as preocupações vierem, você vai dizer, eu já orei, eu já entreguei. Amém? Durante todo esse dia, ou até durante essa semana, todas as vezes que as preocupações vierem, você vai dizer isso. Eu já entreguei diante do Senhor. Então, faz uma oração e diz, Senhor, eu entrego aquilo que está pesando no meu coração. Me ensina, Senhor, a confiar completamente no Senhor, a fazer a tua vontade, não a minha. Que hoje seja o dia em que nós venhamos estar completamente decididos a entregar a nossa vida diante do Senhor, a entregar a nossa semana diante do Senhor. Hoje não é sobre fazer tudo perfeito, gente, eu digo isso para mim, eu falo isso para vocês todos os dias, não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre fazer tudo um pouco, começar todos os dias, entender que não precisamos carregar tudo sozinhos, entender que existe um Deus que está disponível a pegar a nossa mão, a andar junto comigo e com você. Então, antes de começar o teu dia, assim que você acorda, né? Antes de você sair, antes de você fazer qualquer coisa, faz a tua oração de Senhor, eu te entrego o meu dia, te entrego a minha semana, me guia, né? Em cada detalhe da minha vida. Mas que nós íamos estar fazendo isso. Ontem eu fui dormir um pouquinho mais tarde, né? Ontem eu fui para a igreja, cheguei, gente, um sono, um cansaço, mas eu já acordei. Assim que meu celular despertou, eu digo, Deus, eu não vou nem apertar o soneca. Eu vou despertar, eu vou levantar. Gente, eu levantei 4h40 da manhã, pontualmente às 4h40. E aí eu fui para minha sala, eu digo, eu tô com tanto sono que eu não vou nem sentar, eu vou orar de pé, porque às vezes eu me ajoelho, né? Então eu fiquei orando, andando de um lado para o outro, levantei minha mão de Jesus, renova minhas forças. Deus, eu te entrego a minha semana, Deus, eu entrego a minha casa, Deus, e eu vou dizer a vocês que é fácil acordar esse horário todos os dias? Não é fácil. As pessoas até dizem, como é que você consegue? Eu digo, eu levanto com sono. Às vezes as pessoas acham que eu levanto pulando, sorrindo. Não é todos os dias que isso acontece. Não vou dizer a vocês que não acontece, que acontece. Tem dia que eu acordo assim, com tanta leveza. Ai, Deus, como foi bom. Não, mas tem dias que é assim, querendo ficar na cama. É uma decisão, é uma escolha. E aí você que sabe o que você vai fazer. Só que eu decidi hoje, eu disse, Deus, eu vou acordar uma hora dessa para ficar sonolenta de todo jeito. Não. Eu preciso acordar esse horário e ser intencional. Eu acordei com propósito, então eu vou orar com sono, mas eu vou orar. Eu vou fazer o que tem que ser feito com sono, cansado, todo jeito, mas eu vou fazer. Então, antes de começar o teu dia, entrega tudo ao Senhor, faz a oração de entrega, guardando tua casa, guardando tua família. Amém? Então, durante as responsabilidades do teu dia, durante o teu trabalho, quando você está cuidando da tua casa, né? Durante o teu dia, se surgir pressão, problema, dificuldade, pensamentos negativos, pare alguns segundos do teu dia. Para alguns segundos do teu dia, respire fundo e pense, eu não preciso fazer tudo, eu não preciso controlar tudo. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Amém? Que hoje seja um dia que nós venhamos nos posicionar isso. Faça a sua parte com calma, sem pressão, sem desespero, sem pressa. Às vezes a gente está tão querendo que as coisas dêem um resultado que a gente vai se sobrecarregando e o Senhor não nos quer sobrecarregado, gente. Tem gente que diz, eu não quero ser crente porque é muita coisa, porque tem que estar na igreja, como que fosse algo tão difícil. Eu disse, gente, servir a Deus é tão leve. Mas eu entendo, teve muitas pessoas que carregaram um evangelho muito frustrado, muito cheios de religiosidade. E o nosso Deus não é religiosidade. O nosso Deus é Deus de relacionamento, sem peso. Então aprende a controlar os teus pensamentos. Todas as vezes que as preocupações vierem, troque os pensamentos que vieram pelo que Deus já colocou no teu coração, pelo cuidado de Deus na tua vida. Deus já está cuidando disso. Declara, Deus já está cuidando disso. Todas as vezes que as preocupações vierem em relação às tuas contas, diz, olha, Deus já vai prover isso.
Comece a se sustentar na palavra de Deus. O meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus, ele vai fazer exatamente aquilo que você precisa. Mas você precisa romper com o medo, você precisa romper com a insegurança, você precisa romper com a preguiça, você precisa romper com o orgulho, você precisa romper com tudo aquilo que te impede de acessar a vontade de Deus. Então repita quantas vezes for preciso durante o teu dia, Deus já está cuidando disso. Isso vai mudar o teu interior. Às vezes você precisa declarar, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Eu não vou nem dizer às vezes, eu acho que é na maioria das vezes. Nós vamos ser desafiados a profetizar e declarar a palavra de Deus, no qual os nossos olhos estão enxergando tudo o contrário. É você falar de fé no lugar, no ambiente onde você está tendo medo. É você falar que você e a sua casa vai servir ao Senhor num ambiente onde você está vendo as pessoas dizer que não quer servir Jesus. E você está lá, Deus, eu e minha casa serviremos a Ti. Deus, eu profetizo que o meu marido estará rendido diante do Senhor, que o meu filho estará rendido diante do Senhor. E você olhando para eles e eles mostrando uma realidade totalmente difícil. Então nós precisamos entender que o ambiente de estarmos na presença de Deus, ele vai contrário ao ambiente que nós estamos enxergando. Talvez você esteja olhando para a tua vida financeira hoje, olhando para a tua carteira e dizendo assim, não tem. Mas o que você aprendeu na palavra? Sobre viver por fé. E você vai dizer, Deus vai suprir o que eu preciso para o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Deus, olha, eu estou precisando resolver o problema hoje. É esse problema. Deus me dá um direcionamento. O que é que eu vou fazer para o dia de hoje? Se preocupa, né, em descansar. Quando eu digo se preocupa em descansar, é sobre a preocupação do teu dia. Deus, olha, o meu problema para hoje é esse. Eu tenho que fazer isso, hoje é dia 13, segunda-feira. Eu tenho que fazer isso. Coloca, escreve. Aí a tua preocupação vai ser, como é que eu vou fazer? Aí você diz, Deus já está cuidando disso. Então eu não vou me preocupar mais. Glaucia, mas é porque amanhã a Deus pertence. A palavra nos ensina, basta cada dia o seu mal. O que é que você tem para resolver hoje, a gente resolve hoje. E deixar que a ansiedade e as preocupações vá bem para distante de nós. É sobre o dia 13 de abril que nós estamos falando. É sobre nós entregarmos o nosso dia hoje ao Senhor e dizer, Deus, o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito para que o dia de hoje seja uma bênção, amém? Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Então é sobre dependência de Deus. Se nós tivéssemos tudo o que precisaríamos para ter uma vida em paz, nós não iríamos buscar Deus, não. A gente só aprendeu a buscar Deus porque é nítido, as coisas não acontecem só com a força do nosso braço. É por isso que nós precisamos aprender a ser dependente de Deus. Porque nós não vamos conseguir fazer tudo sozinhos. Nós não vamos dar continuidade aos nossos sonhos e projetos sozinhos. Existe uma margem de que nós podemos alcançar até um determinado lugar. Passou dali, é impossível, é só Deus. Então é só Deus, não tem como a gente chegar aonde a gente deseja sem a presença. Sem estarmos completos. E quando eu falo isso, não é sobre... Gente, tem tantas pessoas que acham que resolvendo o problema financeiro ela vai ficar feliz. Gente, a gente precisa. Eu não vou dizer a você que você não tem que orar para ter uma vida abençoada. Hoje eu aprendi a orar pela minha vida financeira. Porque antigamente eu achava que orar por isso eu estava... Ai, Deus... Não. Deus nos quer uma vida abençoada, próspera, sim. Para abençoarmos e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. Então, para a gente abençoar, a gente tem que ter. Amém? Então, vamos orar sim. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo. Então, que você guarde isso no teu coração no dia de hoje. Pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes nos dão confiança em Deus. Nós precisamos ter pequenas atitudes de confiança todos os dias. Pare de se cobrar. Não se cobre tanto hoje. Talvez você tenha se cobrado demais.
Você tem se cobrado que tem que ser perfeito, você tem se cobrado porque eu tenho que fazer, e se você não fez, o Senhor vai te castigar, né? Não. Faz o que tem que ser feito sem se cobrar, faz com leveza. Faça uma coisa de cada vez. Quando fala dessa palavra, fazer uma coisa de cada vez, eu me lembro de Marta. Marta fazendo tudo. Jesus disse assim, olha Marta, tu tá sobrecarregada com tanta coisa. Ele ainda deu uma dica a Marta, para Marta, Maria escolheu a boa parte. E ele disse, olha, quando tu for fazer, Marta, as coisas, escolhe uma coisa para fazer. Depois você conclui, então faz uma coisa de cada vez. Evite ficar antecipando problemas. Às vezes existem problemas na nossa vida que eles só aconteceram na nossa cabeça. Existem problemas que não existem, que não vão existir, mas que tirou a nossa força, porque nós alimentamos na nossa mente. E aí eu te pergunto, o que você tem alimentado na sua mente? E que nem aconteceu. O que você está alimentando que não vai acontecer? Então hoje é o dia de nós ficarmos olhando para Jesus, contemplando, dizendo, Deus, obrigado por mais um dia. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. É sobre nós sermos gratos a Deus por tudo. Amém? Então evita ficar antecipando problemas. Problema de amanhã, do dia 14 é dia 14. O que eu vou resolver o dia de hoje? Vamos organizar a nossa segunda-feira. Faz a tua lista da semana. Quando eu digo que você vai fazer a semana, mas nossa, não disse que não é para antecipar, não. Você vai fazer o que é prioridade para a tua semana. O que vai dar para fazer hoje? Se organiza, né? Confia no processo. Lembra das suas metas. Você lembra das suas metas que você fez? É um passo por dia. É um passo a cada momento, cada tempo. Você vai progredindo, é sobre crescimento. Nem sempre a velocidade é tão importante. Imagina que você está andando muito rápido em prol de alguma coisa e está na direção errada. É melhor você estar na direção certa, indo aos pouquinhos todos os dias, do que estar indo numa velocidade sem o direcionamento certo. Então nós precisamos aprender a confiarmos no Senhor. Mas não esquece de no final do dia você agradecer. Antes de dormir, de você fazer a sua oração. Agradeça pelo menos por 3 coisas que você fez no teu dia. Dizer, Deus, olha, eu consegui. Eu consegui organizar a minha cozinha. Deus, eu consegui organizar o meu guarda-roupa. Gente, ontem eu organizei minha roupa. Eu precisei procurar alguma coisa na semana e eu puxei tudo, eu baguncei e não tive tempo por conta do trabalho. E ontem eu disse, Deus, a minha prioridade é arrumar meu guarda-roupa. Tirei um monte de roupa que não usava, mandei, dei. Então assim, nós precisamos tirar de nós aquilo que não nos serve mais. Organizar a nossa vida, começando pela nossa casa, começando por dentro de nós, claro. Né? Pedir que Deus tire pensamentos ruins, negatividade, mas entenda, o ambiente que nós estamos, ele precisa ser um ambiente organizado. Isso fala muito sobre como nós estamos por dentro. Então que hoje seja um dia em que você possa dizer, eu vou viver o melhor de Deus. E eu quero viver o melhor de Deus. Então, resumindo para o dia de hoje, olha, não me esqueça de agradecer ao Senhor, tá bom? E diga, Senhor, eu não quero viver distante da Tua presença. O que saiu do meu controle, eu sei que o Senhor estava cuidando. E eu entrego a minha vida diante do Senhor. Que essa seja a tua oração antes de dormir. E para resumirmos o que nós vimos hoje, fazer o que você pode. O que você não pode é o Senhor que faz. Confie no que você tem controle. Naquilo que você não tem controle, descansa o teu coração. Eu tenho isso aqui para fazer, Deus, como eu vou fazer? Peraí. Se você perguntou como eu vou fazer, é porque já tem alguma coisa que está difícil. Mas não generaliza tudo difícil. Tem coisa que dá para você fazer. Tem coisa que dá para você orar mais. Tem coisa que você está precisando mudar. Gente, problema nenhum chega para mim e para você para nos fazer desistir ou nos fazer parar. Sempre existe um lado onde nós vamos sair bem mais forte do problema que estamos passando. Então, Deus não permite dificuldades na minha vida e nem na tua vida que venham nos fazer ser reprovados.
Mas nós precisamos entender, os problemas que eu estou passando, sou eu que estou causando ou Deus está tentando me treinar em alguma coisa? Nós precisamos entender que Deus é Deus de estratégia para nos aproximar mais dele. Olha, minha filha, eu vou te fazer mais forte nessa área. Olha, minha filha, eu vou te fazer ser forte nessa área, eu vou te fazer prosperar neste lugar, eu vou te fazer crescer tanto para que você abençoe outras pessoas. Quantas pessoas passaram por uma depressão e hoje estão ajudando pessoas depressivas a sair da depressão? Quantas pessoas tiveram um casamento destruído e Deus restituiu o casamento e eles estão sendo canais de Deus para restituir outros casamentos? Quantas pessoas quebraram financeiramente e elas simplesmente aprenderam dentro dessa quebra e hoje estão ensinando pessoas a se levantarem de uma quebra financeira? Então, os problemas que nós enfrentamos não nos fazem cair. Eles nos fazem ser fortes para ajudar as pessoas a se levantarem no mesmo lugar onde nós estávamos. Então que você venha entender que nenhum problema que você passa é simplesmente por um acaso. Existe um propósito e Deus vai nos fazer sair deste lugar que parece o fim, só para dizer, você passou e você vai ensinar os meus filhos a passarem por isso. Amém? Então que hoje você venha dizer, Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero entregar a minha vida e o meu caminho diante do Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos e eu vou descansar no Senhor. Amém? Então descansa em Deus e diz, Deus, eu vou viver aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Que hoje seja um dia em que você se posicione a viver na vontade de Deus, a viver no caminho do Senhor. Então, para quem chegou agora, anota esse versículo e medita no dia de hoje. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele tudo fará. Amém? Então, fecha teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um devocional, por mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecemos por essa palavra, por esse direcionamento, que nós venhamos estar confiando completamente no Senhor, que nós venhamos estar entregando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e projetos diante de um Deus que já viu o nosso futuro e que sabe o que é melhor, exatamente o que é melhor para cada um de nós. Obrigado por acessarmos a Tua Palavra, por termos esse direcionamento, que nós vamos guardar ela no coração e que nós vamos estar praticando ela todos os dias. Abençoa cada um que está nessa live. Os que entraram e saíram, eu creio que ficou uma semente de Deus em seu coração. E os que estão aqui, que eles possam se posicionar nessa segunda-feira a fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua história e que você venha no dia de hoje entregar a tua vida ao Senhor, a confiar completamente nele, em nome de Jesus. E eu espero vocês amanhã para o nosso devocional e não esquece, hoje dia 13, de ler Provérbios capítulo 13, tá bom? Então para quem não sabe, quem é aqui do café lê um capítulo de Provérbios todos os dias. E aí a gente vai numerando. Hoje é dia 13, lê dia 13. Amanhã, dia 14, lê o capítulo 14. E vocês vão ver a diferença que faz na vida em estarmos, priorizando a vontade de Deus e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, Deus abençoe.